Vamos lá, gente, uma última aula da semana. Começaremos a falar aí sobre Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, falamos sobre o fascismo na Itália, falamos sobre o nazismo alemão, falamos sobre o fascismo em geral, tá? Para a gente não ficar falando de um por um dos países que seguiram a ideologia fascista. O fascismo é um sistema político italiano, tá? Mas que vai criar uma ideologia que vai se espalhar por vários países naquela época. Tá? Então, a Itália, que é o nascedouro do fascismo, a Alemanha, que talvez seja o país que pegou o fascismo e levou para um nível maior, mas teremos fascismo na Espanha, teremos em Portugal, Polônia, Brasil e por aí vai. Tá? Falamos sobre a quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1929, todos os problemas que isso trouxe para o desenvolvimento do mundo ocidental, tá? Não só dos Estados Unidos, mas da América em geral e dos países europeus aliados aos Estados Unidos, entre eles Inglaterra e França, e como isso contribuiu também para o crescimento dos estados, principalmente do Estado alemão. Tá? Já falamos sobre o ranço que ficou da Primeira Guerra Mundial, como o Tratado de Versalhes foi extremamente danoso para as relações diplomáticas, como ficou uma mágoa e um desejo de vingança enorme, principalmente numa ala alemã conservadora, que deseja restabelecer valores tradicionalistas através do nazismo e restabelecer a grandeza alemã, além de, se possível, destruir os seus grandes inimigos, aqueles que os humilharam que os humilharam no Tratado de Versalhes, Inglaterra e principalmente a França, tá certo? E aí o que isso vai desembocar? Numa expansão da Alemanha, já falamos disso, com a Alemanha de Hitler com a quebra da Bolsa, com os Estados Unidos não mais podendo ficar supervisionando a Alemanha, com o enfraquecimento de Inglaterra e França, a Alemanha vai se expandir. E em 1935, 1936, a Alemanha já é uma potência mundial novamente. Financeiramente, e muito disso com a tomada do dinheiro dos judeus, tá? No governo nazista, os judeus foram colocados em guetos e depois transferidos para campos de concentração, e todas as suas posses, todas as suas obras de arte, o dinheiro, joias, imóveis, tudo isso vai ser confiscado pelo Estado, tá? O que vai representar uma enorme fortuna que vai para os cofres nacionais. Tá? Então a Alemanha vai se restabelecer como potência econômica por várias ações tomadas, mas também muito por causa desse confisco de toda a riqueza, de todo o dinheiro dos judeus. Em 1935, 36, você vai ter na Espanha a revolução que vai levar ao fascismo, tá? Que vai levar, comandado por Francisco Franco, parece nome de cantor de forró, né? Com apoio militar, você vai ter uma revolução para encerrar o período democrático, o período republicano espanhol. Tá? E aí você vai ter uma grande guerra entre parte da população que é republicana contra as forças militares de Francisco Franco, fascista, e que vai ser patrocinado militarmente pelos alemães. Tá? Então, durante a Guerra Civil Espanhola, que como esse evento ficou para a história, Hitler e Mussolini vão testar seus novos armamentos. Tá? Embora se declarem neutros, embora se declarem que não participarão da Guerra Civil, como a Inglaterra e a França também declaram que não terão participação, Hitler e Mussolini vão se utilizar da Guerra Civil como um grande ensaio para algo que eles já têm em mente, que é a Segunda Guerra Mundial. Tá? A vitória de Franco e depois também Portugal se tornando um fascista, salazarista,
vão motivar ainda mais os desejos, os anseios, os sonhos alemães, que vão, com toda essa motivação, em 1939, dar início ao evento que conhecemos hoje como Segunda Guerra Mundial. Eu já disse lá atrás, quando eu falei de Primeira Guerra, que para muita gente não são duas guerras, é uma só, tá? Porque a Primeira Guerra não acabou. Ela continuou, os conflitos continuam, os atritos continuam, e até 1945. Mas o mais comum de se utilizar é essa separação entre a Primeira Guerra, que é aquela que a gente falou, de 14 a 18, e a Segunda Guerra, essa que começa em 1939, com a Alemanha invadindo a Polônia. Polônia que tinha ressurgido após o Tratado de Versalhes. Se você olhar o mapa da Alemanha aqui, ó, antes da Primeira Guerra, e olhar agora depois da Primeira Guerra, você vai ver o aparecimento da Polônia. Um território que para os alemães lhes pertence. Tá? Então eles vão tomar esse território, contrariando tudo aquilo que o Tratado de Versalhes dizia. E enfrentando descaradamente franceses e ingleses, que eram aliados e protetores da Polônia. Tá? E aí você tem o início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Franceses e ingleses vão se declarar, vão declarar guerra à Alemanha, italianos vão declarar guerra a ingleses, e aí você vai ter a separação em duas partes, né? O eixo de alemães, italianos e japoneses, turcos também, mas vamos por esses três aqui. E do outro lado, você vai ter os aliados, ingleses, franceses, e você vai ter apoio de australianos, que tem uma ligação muito forte com a Inglaterra, por terem feito parte do Reino Unido, canadenses, que tem uma ligação muito forte com os franceses, mas você vai ter essa divisão, tá? Então você vai ter uma guerra dividida entre dois grupos, tal como foi na primeira. Agora você vai ter, não tem mais o Império Austro-Húngaro, então você vai ter a Alemanha, a Itália e o Japão, e de outro lado você vai ter franceses e ingleses, tá? E os seus aliados. Essa Segunda Guerra Mundial, essa sim, vai ter contornos de guerra mundial. Antes disso, só um detalhe. Novamente, os Estados Unidos vai se declarar neutro. A mesma coisa que aconteceu na Primeira Guerra, quando os Estados Unidos se coloca como um estado neutro, também vai acontecer. Tá? Quanto à União Soviética, a União Soviética vai assinar um tratado. Olha só como isso é estranho. O nazismo cresce como o governo que vai impedir o avanço comunista. O nazismo cresce como o governo que vai lutar contra o comunismo, que vai destruir o comunismo. Esse é o ingrediente que permite que os Estados Unidos, a França, a Inglaterra deixem a Alemanha crescer, porque a Alemanha vai destruir o comunismo. Os nazistas vão fazer um acordo, vão assinar um tratado com os comunistas de não agressão, que eles não vão atacar a União Soviética não a trata. Hitler e Stalin vão fazer um acordo entre eles, nazistas e comunistas, de não se atacarem. Tá? Então, a Rússia, que na Primeira Guerra ficou ao lado dos aliados, ao lado de Inglaterra e França, na Segunda Guerra também vai se declarar de fora. Tá? Por quê? Porque ela tem um acordo, ela não é aliada dos nazistas, mas também não é inimiga. Tá? Então você vai ter as duas grandes potências fora da guerra. De novidade, o que você vai ter? A participação direta do Japão. O Japão vai assumir uma posição nessa guerra. Uma posição muito importante, porque o Japão vai poder, e vai fazer isso, atacar a costa asiática, e o Japão, naquele momento, divide o domínio dos oceanos com os Estados Unidos. Tá? Os oceanos, nesse momento da Segunda Guerra Mundial, que antes a grande frota naval do mundo era a frota inglesa.
Durante a Primeira Guerra Mundial, a frota alemã cresce bastante, mas essas frotas vão perder muita força na Primeira Guerra. E as grandes frotas navais, os navios de guerra, porta-aviões, vão ser dos Estados Unidos e do Japão. Todos os outros também terão, mas os grandes dominadores dos mares vão ser, de um lado, os Estados Unidos, de outro lado, o Japão. Então, a participação japonesa é importante, porque num primeiro momento, essa participação japonesa, ela também coloca uma pulguinha atrás da orelha dos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos entram na guerra, essa guerra vai para o mar. E os Estados Unidos não têm toda essa certeza se ele quer participar dessa guerra. Não se esqueçam que os Estados Unidos é o símbolo máximo do capitalismo. Por os Estados Unidos, vende a mãe. Se é para ganhar dinheiro, vende a mãe. A gente está vendo hoje infelizmente, né? É nojento isso. Pessoas no Brasil forjando o atestado de óbito da própria mãe para dizer que não morreu de Covid. A pessoa, para ganhar dinheiro, para manter uma posição política, ela vende a própria mãe, tá? Mas vamos voltar ao nosso assunto. Os Estados Unidos é isso. Os Estados Unidos é o exemplo máximo de capitalismo. Então, os Estados Unidos, se vai dar lucro, vende a mãe. Tá? Então a Segunda Guerra Mundial, quando começa, os Estados Unidos, embora simpatize com França, com Inglaterra, embora esse acordo entre nazistas e comunistas incomode, os Estados Unidos vê uma nova chance de ganhar dinheiro. Não vamos esquecer que teve uma crise terrível em 29. Por vários anos, os Estados Unidos penou para se recuperar. Em 39, os Estados Unidos já é a maior potência mundial de novo. Mas é uma chance de repor, de ganhar ainda mais dinheiro, de criar novas empresas, de crescer ainda mais. Então os Estados Unidos, tal qual o resto da América, também vão se colocar como neutros. Então você vai ter nesse momento uma guerra que vai ter uma participação, uma neutralidade maior, ao mesmo tempo a Segunda Guerra Mundial, essa sim é uma guerra que vai acontecer em todos os lugares. Diferente da primeira, onde você teve participação de todos os continentes, mas a guerra foi na Europa, na Segunda Guerra Mundial, essa guerra vai ser na Europa, vai ser na África, vai ser na Ásia, vai ser na Oceania, inclusive na América. Então vão haver conflitos, vão haver batalhas em todos os continentes do planeta. Tá certo? Então é basicamente isso, a introdução que eu quero fazer com vocês da Segunda Guerra Mundial. É uma guerra que vai ter como ponto máximo, causador máximo, esse clima revanchista, essa necessidade de vingança de alemães contra ingleses e franceses. Tá? O nazismo, o que eu volto a dizer para vocês, é estranhíssimo, porque o nazismo cresce, surge, cresce, se agiganta como o grande inimigo do comunismo. Mas, quando está pronto para a guerra, é contra Inglaterra e França capitalistas que Adolf Hitler vai declarar guerra. Tá certo? Então, essa é a introdução. Rússia, União Soviética Comunista e Estados Unidos estão neutros. Não vão participar. Num primeiro momento, não vão participar dessa guerra. Japão e Itália vão apoiar os nazistas, as causas nazistas. Espanha e Portugal, fascistas, vão se declarar neutros, embora saibamos que tenham tido enorme participação, tenham ajudado os estados fascistas. Então você vai ter de um lado o eixo, comandado pelos alemães, e do outro lado os aliados, comandados por franceses e ingleses. Tá certo? Na semana que vem falamos mais sobre Segunda Guerra. Infelizmente vamos falar menos do que eu queria, porque eu tive problemas de saúde e perdemos aí 3 semanas, tá? Então vou ter que dar uma enxugada para caber tudo até o fim do ano. Mas falaremos aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Bom fim de semana a todos, até semana que vem. Fui.